Dizem que toda grande criação nasce de uma ideia brilhante, ou de um erro muito bem escondido. E essa, meus amigos, é a história do panetone, um dos doces mais amados do Natal, que começou com um erro de um padeiro desesperado. Há muitos e muitos anos, numa época em que reis decidiam o destino de todos e o simples erro de uma receita podia custar a vida, vivia um jovem padeiro chamado Antônio Toni, mas todos o chamavam carinhosamente de Tony. Tony trabalhava na padaria oficial do Reino de Milão, um lugar imponente, onde os melhores padeiros eram escolhidos para alimentar a nobreza. E naquela época, errar um pão não era apenas vergonhoso, era perigoso. Reis eram exigentes, impiedosos, e o sabor era uma questão de honra real. Em uma véspera de grande banquete, Tony recebeu sua missão mais importante: preparar o pão especial do rei. Um pão alto, macio, perfumado, símbolo de fartura e poder. Se fizesse tudo certo, talvez ele ganhasse respeito, honra e até uma chance de ter sua própria padaria um dia. Mas como toda boa história tem seus percalços, Tony estava cansado, com o forno cheio e completamente perdido entre sacos de farinha, tigelas de massa e frutas secas que seriam usadas em outras receitas. O jovem se confundiu. Em vez da receita tradicional, ele misturou a massa com frutas cristalizadas, manteiga extra e uma boa dose de açúcar. Quando percebeu, era tarde demais. Santo Deus, eu estraguei tudo, sussurrou Tony, olhando para a massa brilhando com pedacinhos coloridos dentro. Se o rei descobrisse, seria seu fim. As histórias eram claras, padeiros que erravam, não viviam para errar de novo. Desesperado, Tony tentou pensar. Jogar fora? O cheiro delicioso já tomava a cozinha. Refazer tudo? Não havia tempo, nem ingredientes. Então ele tomou a decisão mais audaciosa da sua vida: esconder o erro, transformando-o em inovação. É isso, ninguém precisa saber, murmurou ele. Eu vou chamar de pane de Tony, o pão de Tony. Quando o grande banquete começou, os servidores reais levaram o pão misterioso à mesa. Era alto, dourado, perfumado. Diferente de tudo que já tinham visto, o rei observou, curioso. Cortou uma fatia, levou à boca. Silêncio. O coração de Tony quase saiu pela boca. Mas então, o impossível aconteceu. O rei sorriu. Um sorriso enorme, inesperado, feliz. Que pão é esse? Perguntou o rei, maravilhado. Nunca provei nada tão macio, tão doce, tão alegre. Tony congelou. Sua voz saiu trêmula. É o pane de Tony, majestade. A sala explodiu em aplausos. O rei ordenou que aquele pão fosse servido todos os anos, no grande banquete de Natal. E assim começou uma tradição. O erro virou glória. O medo virou fama. Tony ganhou sua padaria, e seu pão ganhou o mundo. Com o tempo, o nome mudou, de Pane de Tony, para Panetone. Mas a essência ficou. Um pão doce, alto, cheio de frutas, que nasceu do medo, mas vive no amor das festas. E toda vez que você cortar uma fatia, lembre-se disso. Às vezes, os maiores acertos da vida aparecem disfarçados de erro. E o panetone é o símbolo perfeito disso. Um doce que sobreviveu à pressão, ao medo e ao peso da tradição, para, séculos depois, virar um dos sabores mais queridos do Natal. Então, na próxima vez que você provar essa delícia, feche os olhos por um segundo e imagine aquele jovem padeiro tremendo, esperando seu destino, sem saber que estava prestes a mudar a história da confeitaria para sempre. Porque a verdade é simples: ninguém nasce perfeito. E até os erros, quando acolhidos com coragem, podem virar obras-primas.